Boa noite, estudantes. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula, tá, do nosso curso de Engenharia, Legislação e Mercado, tá? Estamos aí no tema 8, que é o tema de viabilidade econômica, onde a gente fala, né, de construção enxuta, né, e o cálculo das perdas construtivas, né? Esses são os dois temas que a gente aborda, né, nessas unidades, tá? Então, o primeiro tema, quando a gente fala, né, de construção enxuta, nós estamos falando do Lean Construction, tá? Ele é um sistema que ele é muito utilizado para a construção civil, mas existem outras variações que são empregadas, tá? Para qualquer tipo de serviço que você for fazer, né? Então, ele é uma análise do método construtivo, das etapas construtivas que você tem, né? E dos desperdícios que você tem nessas etapas. E como que você pode estar melhorando isso, tá? Já o cálculo de perdas construtivas, existem algumas, né, equações que relacionam para a gente essas perdas e a gente vai falar um pouquinho delas, tá? Os objetivos específicos, alguns dos objetivos específicos dessa unidade são de analisar as definições e os conceitos básicos do modelo de processo da construção enxuta, bem como suas diferenças para o modelo tradicional, tá? Elencar os princípios para a gestão de processos na construção enxuta, identificar as ferramentas aplicáveis ao planejamento e ao controle da produção na construção civil, né? Esses são alguns dos objetivos específicos aí, tá? Então não deixem de estar, né, fazendo a unidade de aprendizado na plataforma, tá? Com essas duas unidades aqui, essas duas UAs, né, que são as nossas duas últimas unidades aí que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Ele é um tema, tá, pessoal? Para o pessoal da engenharia agronômica, na hora que for fazer a leitura, se vocês já fizeram, vocês vão perceber que ele é um tema um pouquinho voltado, né, para a engenharia civil, porque ele fala muito de construção civil, né? O exemplo que ele dá é de construção civil. Então, quando você for fazer a leitura, tenta interpretar de uma outra forma, ou seja, você tem que tentar ter um entendimento que ele é um processo de gestão de produção, de controle de produção, e que eu posso aplicar esse processo de outras formas, tá? Então tenta enxergar com uma outra maneira, né? Quando ele fala de materiais, quando ele fala dos insumos, dos produtos, pode ser qualquer tipo de insumo, qualquer tipo de produto. Por exemplo, se você vai fazer um sistema, né, de drenagem, por exemplo, uma plantação, você tem os tipos de drenagem que você pode fazer e os tipos de sistemas que já são conhecidos. Da mesma forma que na construção civil a gente tem o método, né, o sistema construtivo, o processo de construção, né, propriamente dito. Então é a mesma coisa, né, você tentar levar para o outro lado, tá? Depois vocês vão ter unidades específicas que vão abordar mais futuramente, né, essa questão de perdas construtivas, né, processos administrativos aí para estar calculando melhor isso, e daí tá até calculando em termos de orçamento, tá? Mas isso é mais para frente aí, vocês vão ter essas unidades específicas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos definir então o que é uma construção enxuta, né? O que é uma construção enxuta? Isso aqui é um infográfico, né? A gente vai passar por algumas imagens onde vai estar mostrando o que é essa construção enxuta. É uma filosofia de trabalho que implementa um conjunto de metodologias, ferramentas, processos, atividades e ações cooperativas que permitem reduzir os desperdícios durante a fase de projeto e execução de uma obra, maximizando dessa forma o valor para o cliente final. Então aqui tem uma consideração importante, alguns pontos bem interessantes, né? Então basicamente quando a gente fala de construção enxuta, é o quê? É de você reduzir os desperdícios. Como que você reduz o desperdício? Você começa a fazer essa redução de desperdício desde o que nós chamamos de planejamento, né? Ou seja, o planejamento, ali quando você está planejando fazer, né, esse projeto, fazer esse sistema, você já está pensando em como fazer, quais as atividades que vocês vão desenvolver para fazer, né, para obter aquele resultado, seja de uma construção, seja de um sistema de drenagem, né, seja do que for que você estiver fazendo, você vai fazer essa etapa de planejamento. Já começa-se nessa etapa para poder reduzir então esses desperdícios, né? Lembrando que, pessoal, esse tema é uma complementação de tudo que a gente viu, né? Porque basicamente quando a gente fala do Lean Construction, a gente está aplicando tudo que a gente viu lá atrás em termos de gestão de recursos, né? Solução de problemas, tudo que ele acaba entrando aqui dentro, tá bom? Então é bem interessante
essa frase aqui, ó, quando ele fala então da fase de projeto e execução, não é só na execução, no projeto também. E quando a gente fala do projeto, a gente está falando do planejamento, tá? Então são as formas que você utiliza para você reduzir os desperdícios. Bom, o objetivo principal é você eliminar as perdas, né? A construção enxuta, conhecida como Lean Construction, pretende garantir processos corretos, né? Por exemplo, quando a gente fala em processos corretos, se eu for analisar do ponto de vista executivo, né? Eu tenho que ter uma mão de obra mais qualificada para mim poder eliminar a perda. Se eu tenho uma mão de obra que não é tão qualificada, ele vai fazer um processo, mas ele vai ter vários atos que ele executa, da maneira como ele executa, que prejudica, né? Que ele perde tempo com aquilo, né? Que gera um atraso no processo para ele, né? Que não agrega no valor final do produto, né? Então, por isso que aqui está falando de processos corretos. Ferramentas apropriadas, né? Então, você vê que está tudo relacionado, porque se ele tem um treinamento, né, técnico bem desenvolvido, ele vai utilizar uma ferramenta adequada para ele estar resolvendo um determinado problema, né? Ou fazendo determinada etapa do processo. Utilizar os recursos corretos, né? No caso de uma construção civil é muito fácil da gente dar exemplo. Por exemplo, né, eu estou fazendo um concreto, eu preciso controlar muito bem a quantidade de água que eu coloco na minha mistura, né? Porque ela vai influenciar no que nós chamamos de resistência do material depois, né? Se eu colocar muita água, né, meu concreto não vai ficar muito bom. Então existe um controle melhor. Por isso que você tem que ter, né, uma proporção aí dos materiais para você usar os recursos corretamente. E com tudo isso, você vai garantir uma entrega rápida e eficiente, né? A entrega rápida e eficiente em si, ela não é um parâmetro, né, do produto final, né? O que gera o produto final são os materiais que você está utilizando, tá? Mas é importante, né, para a satisfação do cliente que seja em um determinado prazo e que seja eficiente, tá? Então, quando você adquire, né, esses processos e analisa esses processos, como eles são desenvolvidos, você consegue o quê? Tá eliminando perdas, tá? Eu estou usando uma ferramenta que não é adequada para tal processo. Não, mas se eu usar, qual é o ganho se eu usar determinada ferramenta, né? Qual é o ganho se eu treinar aquela equipe, aquele profissional para ele estar desenvolvendo para isso, né? Então, para quem pensa em montar empresa, é bem interessante, tá, pessoal? Tá, às vezes, investindo no trabalhador, né? Oferecendo um curso técnico, vai facilitar para você mesmo. Quanto mais conhecimento o seu empregado tiver, melhor vão ser desenvolvidas as atividades na empresa, tá? Então, é bem interessante pensar isso daí. Tanto para construção civil, tanto aplicado para qualquer tipo de processo. Assim, né, a construção enxuta, ela reduz desperdícios, ela aumenta a produtividade durante a execução de uma obra, né? Ela aumenta a qualidade da construção. Então, vamos lá. Ela reduz desperdícios, por quê? Porque ela elimina processos inadequados. Né? E como ela treina o profissional, esse profissional ele vai estar usando esses recursos, ou seja, esses insumos, esses materiais, de uma forma bem mais adequada. Com isso, você tem um aumento da produtividade. Por quê? Porque ele não vai, né, ele vai fazer um processo, né, com as etapas corretas. Por exemplo, ele vai fazer a execução de uma parede. Quais são as etapas para fazer a execução de uma parede? Quais são as etapas que que são essenciais? Ele vai fazer o que nós chamamos de etapas essenciais para fazer a execução da parede, né? Existem outras etapas que não são consideradas essenciais. Então, o pessoal, eles às vezes enrolam muito para estar fazendo, né? Não estão ali, né, fazendo no tempo correto que eles deviam estar fazendo, coisas do tipo aí para eles poderem estar aumentando essa produtividade, tá? Quando a gente fala então do aumento da produtividade, é o profissional poder usar bem os recursos que ele tem de maneira adequada e de maneira correta. Aumenta a qualidade da construção, flexibiliza os requisitos, flexibiliza o calendário de execução da obra, reduz custo, né? Incrementa a satisfação do cliente, né? Então, tudo isso você vê que está um relacionado com o outro, né? Quando você tem um treinamento adequado e um procedimento adequado para você fazer uma execução de uma obra, ou de qualquer projeto, tá? Para o pessoal da agronomia aí,
né, você vai ter o quê? Uma eficiência melhor. E essa eficiência ela vai se demonstrar de vários pontos. Ela vai ser demonstrada na redução de custos, na economia, né? Se você reduziu desperdício de material, você economizou, você já reduziu os custos, você melhorou o processo que melhora, né, a produtividade da obra, melhora o tempo com que você vai entregar essa obra. Então você tem várias vantagens de fazer isso daí. O que exige? Exige uma análise, um planejamento correto desse processo, de como que ele vai ser feito, né? E um treinamento, aí, uma mão de obra um pouco mais qualificada para você poder estar utilizando esse sistema, né? Bom, aqui uma comparação entre o que nós chamamos de produção tradicional, né, e de produção enxuta. Tá? Produção tradicional, que é o que nós chamamos de produção em massa. Base conceitual da produção em massa. Fundamentada no conceito de transformação. Eu tenho a matéria-prima. O que é matéria-prima? São os meus tijolos, né, material cerâmico que eu tenho, madeira, cimento, né, toda a ferragem que eu vou estar utilizando, no exemplo, para construir uma obra, por exemplo. Né, eu pego esses recursos, esses insumos, esses materiais, e eu vou transformando em pilares, vigas, paredes, estruturas de fundações, né, para mim poder estar moldando, então, a forma como vai ter esse produto final. A partir do momento que eu estou transformando nesses materiais, por fim eu chego no produto final, que daí já é um produto com acabamento lá, né? Então aqui, ó, em comparação, né, você percebe que essa fase, ó, é simplesmente o material, transformei esse material no que eu estou precisando e cheguei no produto final. Aqui, ó, na produção enxuta, você tem, né, a base conceitual da produção enxuta, produção como fluxo, né? Então você tem a matéria-prima. De onde essa matéria-prima vem? Como que ela chega na sua obra? Como que isso vai ser armazenado? Vai ser armazenado na sua obra? Então são várias considerações, né, que você tem para você poder chegar no produto final. Então você tem o movimento, que é o transporte dela. Depois a espera dela, né, um local onde ela fica esperando até que seja a etapa construtiva que eu vou estar utilizando esse material. Depois eu transformo esse material, né, ou seja, que eu começo a pegar o meu tijolo, começo a pegar ali o meu concreto, a minha ferragem, a minha armadura, né, transformar em vigas, pilares, paredes, eu começo a transformar aqui, ó, né. Faço uma inspeção para ver se ficou bom. Se não ficou bom, eu tenho que voltar para o processo de transformação, ou seja, o que nós chamamos de retrabalho, né? Não ficou bom, eu tenho que fazer novamente. E eu volto para o processo de inspeção. Tá ok, né, de acordo com as especificações, de acordo com aquilo que o meu cliente quer, que o meu cliente deseja, eu chego no meu produto final, né, na minha obra acabada, né, com a satisfação do meu cliente. Então você vê que tem todo um processo, né, que é bem mais rigoroso. Esse processo aqui tradicional ele é utilizado para construções simples. Para construções maiores, você precisa ter um controle maior, né? Então você precisa estar fazendo um processo mais apurado, um processo melhor aí para você estar desenvolvendo, tá? Os rejeitos são sobras que você consegue estar reaproveitando, né? Em outras obras, por exemplo. Então você consegue pegar esses rejeitos e levar para outras obras. Ah, sobrou tijolo, sobrou cimento, sobrou cal, por exemplo, né? Eu consigo estar levando isso para outra obra. Tá? Bom, então aqui ó, mais alguns parâmetros aí, ó, entre as duas, né, os dois tipos de produção. Tá? Então, em relação à tradicional, ela ignora os fluxos físicos entre as conversões. Conversão, pessoal, é quando eu transformo aquele material, né, o processo de pegar aquele material, aquele insumo e transformar em alguma coisa, transformar no produto final, transformar no pilar, transformar na viga, transformar na parede. Né? O tijolo sozinho, ele não forma a parede. Né? Quando eu pego esse material, utilizando em conjunto com outros recursos e outros materiais, eu transformo isso na minha parede. Tá? Espero que tenha ficado claro aí, então. Maior parte dos custos estão nesses fluxos. Foco na melhoria da conversão pode deteriorar a eficiência das atividades de fluxo. Especificações podem ser imperfeitas, pode-se produzir com grande eficiência produtos inadequados. Né? Então, como você não tem uma análise, você tem uma perca muito grande quando você está fazendo no método tradicional. Por quê? Porque você não tem o controle de nada. É simplesmente, manda material que eu vou construir, manda material que eu vou construindo. Eu não levo em conta o desperdício que eu estou tendo, o método executivo que eu estou fazendo, né? Se ficou bom ou não, eu não faço uma inspeção
para verificar se eu vou precisar fazer novamente, se eu vou ter um retrabalho, né? Tem muitos casos que a gente chega no ambiente, dando o exemplo aí da construção civil, tá, pessoal? Que você olha de lado numa parede, né? E você vê que ela não tá retinha, ela não tá alinhada, né? Você vê uma ondulação nela. Daí muita gente, né, para resolver esse problema tem que aplicar massa para poder chegar a isso daí. Daí com a régua ele passa desempenadeiro, passa a régua para poder estar alinhando essa parede. Às vezes ainda não fica tão bom, né? Então são processos executivos que, se você fizer de uma primeira vez da maneira correta, você elimina esses processos, tá? E aqui, né, no caso aí da produção enxuta, tá? Onde você está fazendo toda uma análise, né, de como esse material está vindo, da espera, da onde ele vai estar, de como que a gente vai utilizar, fazendo uma inspeção daquilo que está saindo, a gente tem atividade que adiciona valor, né? Ou seja, converte materiais e informações na direção daquilo que é demandado pelo cliente, ou seja, no produto final. Tá? Aqui você só tem uma relação da conversão do material para o produto final, tá? Onde você tem aí uma série de análises e problemas que não são mencionados, né? Custos, né, dos fluxos, né, ó, fluxos físicos das conversões, né? Então o custo para você fazer a parede, o custo para você fazer a viga, para você fazer o pilar, né? Você não tem uma melhoria das atividades, então é um pouco, né, complicado. É ruim o método tradicional, pessoal? Não é ruim o método tradicional. Ele é um método que ele é feito para construções simples, né? Mas que ele pode ser aprimorado, pode ser melhorado, né? É muito usado esse recurso de construção enxuta, aonde? Em empresas maiores, mais estruturadas, essas empresas elas fazem um treinamento dos profissionais, né? Do mestre de obras, do pedreiro, dos serventes, para estar melhorando a qualidade ali do projeto. Então, para o pessoal aí da agronomia, por exemplo, se você vai fazer um sistema de drenagem, né, quando vocês tiverem essa matéria específica, por exemplo, vocês vão ver um método para vocês fazerem isso, os métodos que você pode desenvolver esse tipo de sistema, certo? Se você for trabalhar com isso, né, você vai montar uma empresa disso, por exemplo, você vai fazer uma capacitação desse profissional para que ele faça as etapas corretamente, né? E daí você tem um ganho de produtividade, né? Você não vai ter desperdício de materiais. Qual o material que você vai utilizar? Porque daí vão ter vários sistemas para você poder fazer, né? Sistemas construtivos, né? O que nós chamamos aí. No caso, sistemas construtivos voltados para projetos de drenagem, por exemplo, né? Nessa analogia que eu estou citando. Então é forma de você pensar aí, tá? E atividade que não adiciona valor, consome tempo, recursos e espaço, mas não adiciona valor. São chamadas atividades de fluxo, né? Não adiciona valor. Ou seja, o que é uma atividade de fluxo? Um movimento, né? Quando esse material fica esperando para ele ser usado ali, nada disso, né? Está sendo o quê? Está sendo considerado, está agregando valor ao meu material, porque o que agrega valor é quando você pega esse material e transforma no produto final. Se não for isso, né, se você não transformar essa matéria-prima, esse insumo no produto final, você não está agregando valor, tá? Então eu espero que tenha dado para entender aí, ficado claro essa questão aí, tá? Bom, falar um pouquinho então aí de como que surgiu isso, da gestão da produção, como é que a gente analisa um pouquinho melhor sobre isso. Então, em 1990 surgiu um conceito que era chamado de Lean Production, né? Lean Production. Isso daqui, tá? É a mesma coisa da produção enxuta, né? Só que ela era voltada para produção, tá? Produção do quê? Produção de serviços. E eram métodos que você analisava para você poder ver, né, uma possível redução dos custos, né, e um aumento da produtividade. Esse era o objetivo. Eles utilizaram para desenvolver esse procedimento o que nós chamamos de Total Quality Management, né? Ou seja, que era um procedimento para você poder estar fazendo essa redução de custos, e o Just in Time. Tá? Então são duas filosofias básicas da onde saiu esse conceito. Depois desse conceito aqui, saiu, né, a construção enxuta. Tá, pessoal? Então foi daqui que veio. Tá? Então aqui, ó, é um sistema de produção eficiente voltado para a redução de custos de serviços considerados não essenciais ou que não contribuem para o resultado final. Então, ou seja, né,
você faz uma análise do processo construtivo, do desenvolvimento, da peça que você está fazendo, do tipo de produção que você está fazendo, tá? Você vê quais são as etapas essenciais e quais são as etapas não essenciais. E, se possível, você até corta o que nós chamamos de etapas não essenciais, tá? Quando você corta esse tipo de etapa, você aumenta a produtividade e você, né, reduz o custo. Então é muito simples de entender, mas o principal ponto é identificar esses processos, essas atividades. Então, basicamente, ó, aqui voltando então para o modelo, né, de conversão, modelo da construção civil, por exemplo, a gente tem as matérias-primas. A matéria-prima ela vai para o processo de produção, né, onde está produzindo ali as paredes, pilares e vigas. Daí eu tenho o produto final, que seria a minha casa, o meu prédio, por exemplo, né? Nisso daqui eu tenho o que nós chamamos de subprocesso A e subprocesso B. São etapas da construção que eu tenho aqui nesse desenvolvimento. Então aqui não é tão analisado, né, essas etapas aqui, né? Então basicamente eu tenho a etapa da entrada dos materiais aqui e da transformação desses materiais aqui, que vai me gerar o meu produto final, né? Você vê que você não tem uma análise, você não tem nada, né? É simplesmente pego o material e vou utilizando conforme eu vou executando essa obra. Basicamente, a gente tem dois tipos de atividades, isso aqui tem que ficar muito claro, tá, pessoal? Uma atividade é o que nós chamamos de atividade de processamento, né? Ou seja, é a atividade de conversão, onde eu pego o meu material, né, esse meu insumo, e transformo ele em um outro produto, ou no produto final, um produto intermediário ou num produto final. Né? Aqui está produto intermediário, porque, por exemplo, da construção civil, né, você constrói primeiro as paredes, os pilares, as vigas, né, para depois você dar acabamento, para depois sim virar o seu produto final. Então você tem as etapas do processo executivo aí. Atividades de fluxo, então, são atividades que não são consideradas essenciais ou que não agregam valor para o produto final. O transporte dos materiais, a espera dos materiais, né, a inspeção desses materiais, isso não está agregando, né, valor para o produto final. Né? São atividades que eu devo fazer para ter um controle melhor, mas que não agrega, né, não agrega valor aí para o produto final. Então aqui, ó, vamos ver o modelo do Lean Construction, tá? Ó. Então eu tenho movimento, a espera, inspeção e aqui movimento novamente. Percebe, tá, pessoal? Que aqui, ó, é um processo que pode ser utilizado para um produto qualquer. Ó. Eu tenho movimento, né, desses materiais, ou seja, eu estou vindo com os componentes desses materiais para eu poder fazer. Então eu tenho uma espera para eu poder estar utilizando esses recursos, esses materiais. Daí aqui eu faço o processo, vou para o processo onde eu desenvolvo esse material, desenvolvo esse produto, né? Daí eu tenho a inspeção desse produto. Né, ó. Olha para você ver como é pura gestão de produtos. Imagina que eu estou executando um celular. Quais são os componentes e as peças que eu preciso para fazer esse celular? Então eu espero. Né? Se eu tenho que desenvolver peças específicas, eu tenho que esperar aqui. Eu tenho que trazer essas peças, depois eu tenho que esperar para desenvolver essas peças. Depois eu tenho que pegar essas peças e ir para o processamento, onde realmente eu faço a montagem do meu celular, por exemplo. Né? Depois que meu celular está pronto, eu faço a inspeção para ver se esse meu celular está funcionando corretamente. Se ele não estiver funcionando, né, eu tenho duas opções. Eu volto para o processamento para modificar e ajustar ele, ou eu tenho um rejeito. Não dá para aproveitar esse material, né, para utilizar esse produto novamente, ele vai para rejeito e depois é feito ali uma transformação desses materiais para ele voltar para cá, né, com os materiais que são reutilizáveis aí. Movimento, ele vai para o transporte novo e vai para as lojas, por exemplo, os mercados. Então, um exemplo sem ser de construção civil, por exemplo. Né? Lógico que aqui, tá, pessoal, a gente está falando do Lean Construction, tá? E a gente está dando o exemplo, então, de construção enxuta. É voltado mais para construção, né? Mas espero que tenha ficado claro a diferença, né, desse processo do modelo tradicional para esse modelo aqui, né? E uma das coisas que a gente tem que medir, né, o que é valor? Né? O conceito de valor é relacionado à satisfação de um cliente. Portanto, apenas quando as atividades de processamento transformam a matéria-prima em produtos demandados por clientes, disse que um processo gera valor. Isso é interessante, né, porque a definição da construção enxuta, né, é você analisar os procedimentos que geram valor. Né? Nós chamamos ali, então, atividades de processamento.
Você tem que saber quais são as atividades que geram valor, ou seja, que você pega um produto, uma matéria-prima e transforma ele num produto final, de acordo com aquilo que o meu cliente almeja, que o meu cliente espera, né? No exemplo do celular, por exemplo, percebe que cada vez mais sai celular o quê? Com uma câmera melhor, com uma resolução melhor, né? Com software melhor, né? Com processador melhor, com várias ferramentas e recursos para mim poder estar trabalhando, né? Então é a mesma analogia aí, a gente pode utilizar para vários procedimentos aí de produção. O processo, né, esse processo, além de aplicado no método de execução da construção, também é aplicado para processos gerenciais, como planejamento, controle e projeto, né? Ou seja, planejamento, controle e projeto, que nós chamamos de fluxo de informações. Isso daqui, né, quando a gente faz o planejamento, ou seja, como que a gente vai executar, quais são as etapas essenciais para mim chegar no final, ou seja, no caso da construção, qual é o método construtivo que eu vou fazer, como que eu vou fazer essa construção para ela chegar na etapa final, né? Então já começa a minha análise aí, né? As etapas que eu vou fazer, tem alguma etapa ali que eu não precise, que está enquadrado ali, que eu posso tirar, que não é essencial, não vai fazer diferença para mim, que não agrega valor? E eu posso tirar essa etapa? Porque tem atividades que não agregam valor, mas que são necessárias, né? Da mesma forma, tem atividades que às vezes você está executando de tal forma que você conseguiria eliminar esses procedimentos e fazer aí de forma mais rápida, com uma qualidade maior, tá? Então são procedimentos de planejamento e controle e procedimentos de projeto, né? Você aplicar, fazer a verificação do projeto, ver se está de acordo com aquilo que o cliente quer. Então isso é o que nós chamamos de caráter informativo, fluxo de informações. E da mesma forma que nós temos aqui, então, né, o modelo da construção enxuta, ó, aqui agora vai ser aplicado, né, o planejamento de controle da produção. É o mesmo sistema, você percebe, ó, só que aplicado no planejamento do controle, né, controle e projeto aí das informações. Então a gente tem preparação do processo de planejamento. Primeira coisa é, qual o tipo de planejamento que eu vou fazer? Né? Qual é o tipo de execução que eu vou fazer? Por exemplo, ó, vocês conseguem, né, olhar para isso daqui e ver que vocês podem utilizar isso daqui para vocês desenvolverem o PI de vocês, por exemplo? Né? Desculpa pela tosse aí. Nossa, engasguei um pouco. Então, ou seja, você imagina então que aqui você está fazendo o quê? Né? Você está planejando a sua área de pastagem, você está planejando o seu loteamento residencial. Não é isso que vocês estão planejando? Né? Como que vocês vão fazer isso? E vocês têm a coleta de informações. Né? Por exemplo, vocês coletaram informações a respeito das questões ambientais. Não é verdade que vocês fizeram análise ambiental para ver se pode ou não fazer? A partir dessa coleta de informações, você elaborou os planos. Né? Ou seja, o que é elaborar os planos? Não pode fazer por causa disso, daquilo outro. Pode ser feito em determinada área ali, daquele terreno, não na área inteira, mas em determinada área dá para elaborar. Então, nós elaboramos, daí a gente especificou um pouquinho como queria ser essa área de pastagem, como queria ser esse loteamento residencial. Daí você tem a difusão das informações. E você percebe que aqui você tem uma checagem, né? Ó, você volta aqui para ver se ele está correto ou não, nesse planejamento, nesse ciclo de planejamento de controle. Você verifica essa elaboração para ver se ela está de acordo. Se ela não estiver de acordo, ele tem que voltar aqui para a coleta de informações para mim poder modificar e de novo elaborar esses planos. Se tiver correto, eu já não preciso voltar aqui, eu posso ir direto para a avaliação do processo de planejamento. Perfeito? Então você vê que é um ciclo, né? Como outros ciclos que a gente já citou, como o próprio PDCA, por exemplo, só que aqui voltado, né, para o planejamento de controle da produção. Então você pode aplicar isso aqui de diversas maneiras, tá? Então é muito interessante estar vendo isso daqui, tá? Então, aqui, né, para depois, lá no material da plataforma, vai estar um pouquinho mais aprofundado. Dá uma olhada nessa parte de planejamento e controle da produção, que ela vai falar alguns itens interessantes, né, de como que você faz esse controle, de outras ferramentas que você pode estar utilizando, tá? Agora vamos falar um pouquinho da questão aí de perdas na construção civil, tá? Então, a construção industrializada. O que é construção industrializada? É a substituição de processos construtivos convencionais por processos construtivos racionalizados. Isso permite a redução da geração de resíduos, diminuindo-se os índices de perdas na construção civil. Alguns exemplos de substituição estão apresentados a seguir. Então, pessoal, percebe-se que
tá dando exemplo para a engenharia civil. Então, para o pessoal, mais uma vez, para o pessoal da agronomia, quando for fazer a leitura, tenta enxergar ou pensar nisso daqui como a gestão da produção, tá? E daí, da mesma forma que aqui está dando o exemplo, né, da construção civil, você poderia dar o exemplo, por exemplo, para fazer um projeto, né, de uma plantação, por exemplo, né? Daí você, lógico, né, tem que saber de várias coisas específicas, várias disciplinas específicas ali, ter um pouquinho de noção dessas disciplinas para você poder estar desenvolvendo. Tudo isso vocês vão estar aprendendo, tá? Então, quando for ter a leitura, faça a leitura com a mente aberta, tá? Aqui a gente está falando de um caráter mais administrativo, mais voltado para a gestão mesmo de um projeto, gestão de produção, tá? Não está beneficiando a civil, não. É o exemplo que está sendo dado, mas não é com esse intuito, tá? Processos construtivos convencionais, né? Então aqui, vamos dar o exemplo aqui, ó. Estruturas armadas em concreto, moldadas em loco. Moldadas em loco é o concreto feito na obra, né? Processos construtivos racionalizados. Hoje em dia existe o que nós chamamos de elementos pré-fabricados e elementos pré-moldados. O que nós chamamos de indústria da construção, são elementos que eles já vêm prontos, né, de uma indústria, eles são transportados para o local da obra e você faz uma montagem, né, e você faz a ligação desses elementos através de chapas e conectores metálicos. E o processo de construção ele é bem mais rápido, não tem desperdício dos materiais igual feito em obra, tá? Porque o controle é bem mais rigoroso, né? É bem mais controlado, né, do que aqui, tá? Aqui é simplesmente feito pelo profissional da maneira como ele quer. Aqui não, aqui tem todo um estudo, tem todo um controle para ser feito. Alvenaria não associada à estrutura armada, alvenaria estrutural, né? Alvenaria não associada à estrutura armada é o que nós chamamos de alvenaria de vedação. É o principal tipo de alvenaria para casas e sobrados, tá? E para os prédios também. A alvenaria estrutural já é uma alvenaria que quando eu projeto, tá? Eu penso em utilizar o meu tijolo, né? Quando a gente fala em alvenaria, a gente está falando de material de vedação, ou seja, aquilo que tampa. Tijolo, né? Tipos de tijolos, a gente tem vários tipos no mercado. A alvenaria estrutural, esse tijolo, ele tem uma responsabilidade de estrutura, ou seja, ele aguenta determinado peso, tá? Utilização exclusivamente de blocos em alvenaria para execução de vedações externas e internas. Execuções de vedações externas com painéis cimentícios, de vedação internas com sistema de drywall. Né? Então muda, né? Aqui você utiliza então a alvenaria convencional. Aqui você utiliza, por exemplo, um sistema de drywall. Drywall são placas de gesso acartonado que você coloca nas estruturas e você pode fazer a parede com essas placas de gesso. Parece uma parede normal, só que com um peso bem mais leve, né? É a principal vantagem aqui, a facilidade de execução, porque normalmente você é preso com perfis metálicos. Você vem com a placa de gesso e ele vai fixando essa placa de gesso, consegue dar o acabamento normal, pintar normal, parece uma parede normal. E você consegue fazer, entre as paredes, né? Você consegue fazer isolamento acústico para você ter toda uma isolação aí, tá? Em relação à acústica aí. Execução de vidações e revestimentos sem considerar modulação e padronização, né? Então aqui você executa conforme o projeto. Aqui você já faz projetos com uma coordenação modular, eliminando a necessidade de cortes e reduzindo o desperdício de materiais. Um é bem mais pensado que o outro, né? Um tipo de construção, né, do que o outro. Recorte de paredes para embutir instalações elétricas e hidrossanitárias. Utilização de shafts para passagem de instalações elétricas e hidrossanitárias. Shaft, pessoal que não sabe, shaft ele é uma extensão da parede, né, falsa, onde eu faço normalmente com material com placas de gesso acartonado, onde eu faço exclusivamente para poder passar essas tubulações elétricas e hidrossanitárias. Então, ao invés, né, na construção normal, depois que a gente constrói, né, o eletricista, o pessoal vai lá e começa a quebrar a parede, né, para poder estar colocando a tubulação, para ligar até o reservatório superior, reservatório inferior, se tiver, se for o caso, né. E da mesma forma o elétrico também ele vai quebrar, né, para poder colocar o eletroduto, o conduíte, e depois passar os fios por esse eletroduto, né. Então olha a perca de material, você constrói tudo primeiro para depois você vir passar esses materiais, né? Então se você fizer um planejamento adequado, você não vai precisar fazer isso, você já faz isso antes,
tá? Você planeja um local adequado para estar passando isso, onde você evita a quebra desses materiais, né, o desperdício de materiais e assim por diante. Causas e origens, né, das perdas construtivas. O que é causa? Né? Pode ser definida como o ato ou a razão imediata que permitiu que determinada perda construtiva acontecesse. Né? Ou seja, né, o que causou, né, essa perda aí? O que fez com que teve a perda construtiva? A origem pode ser definida como a ineficiência anterior, que exigiu a realização de determinado ato, o que resultou em uma perda construtiva. Né? Então, uma coisa é o que causou, outra coisa é o que originou, né, essa perda. Né? A origem pode ser a causa, tá? Então é isso que está querendo dizer aqui. Aqui tem um exemplo, né? Então você imagina que você tem um entulho de blocos de concreto, onde foi necessário fazer algum ajuste, algum corte, algo do tipo. Você fez um corte com a ferramenta, ou a técnica, ou a ferramenta foi errada, ou a técnica foi inadequada, né? E você perdeu um material, né? Ou seja, você tem o quê? Falta de capacitação do operário, por exemplo. Né? Então, um exemplo aí da questão dos materiais, de como utilizar os materiais, de como o seu operário ele é qualificado ou não para estar fazendo isso. Bom, aqui, pessoal, né, a gente está numa parte agora onde a gente vai estar calculando, né, perdas construtivas, tá? Ó. Então aqui eu tenho esse IP aqui, é o que nós chamamos de indicador de perdas, tá? Aqui a quantidade, indicador de perdas é uma porcentagem que vai determinar quanto que você está perdendo de material ali dos recursos, né? Então como que você calcula isso daí? Através de uma formulazinha, tá? Então vou estar explicando aqui para vocês. O que é QMR? É a quantidade de material realmente necessário. O que é QMT? É a quantidade de material teoricamente necessário. Então eu pego, né, a quantidade de material que é necessário, menos a quantidade de material teoricamente necessário, dividido pela quantidade de material teoricamente necessário. Vezes 100 para transformar em porcentagem. Tá? A gente vai dar um exemplo de como utilizar isso aqui. Tá? Aqui eu tenho o custo desse material, tá? O custo unitário desse material. Então aqui eu tenho, né, o meu estoque, aqui é um período inicial, aqui é a quantidade do meu fornecedor, aqui onde tem mais e menos é a transferência. Se eu peguei material para mim estar fazendo, né, determinado projeto, determinado recurso, estou fazendo uma parede, daí eu peguei material de um outro setor, de uma outra obra, ou eu forneci o material que eu tenho na minha obra para um outro local, ele vai entrar como negativo. Se eu tirei da minha e pus em outra, é negativo. Se eu peguei de outra obra e ele chegou, ele vai entrar com sinal de positivo. Aqui é o estoque, né? O final do teu estoque depois de você ter utilizado esses recursos. E aqui é a quantidade de serviço que você tem para você estar desenvolvendo, tá? Através dessa relação, você consegue calcular, né, então, esse índice de perda através de uma outra forma, né? Através do custo unitário de material necessário, menos o custo unitário de material teórico que eu teria usado, dividido, né? Mesma formulazinha aqui, só que através dos custos. Vamos tentar aplicar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor como que é feito isso. Tá? Bom, aqui tem um exemplo, tá? Considere que uma área de 1.000 metros quadrados de parede foi revestida com 1 centímetro de argamassa, com um consumo de cimento estimado em 150 kg por metro cúbico, tá? Então, ó, primeira coisa é entender aquilo que você está fazendo. Você está construindo, né, uma parede, uma área, né, onde você vai ter 1.000 metros quadrados de parede, certo? Essa parede ela foi revestida com uma argamassa de 1 centímetro. E o consumo de cimento, né, da onde que vem esse dado, por exemplo, de consumo de cimento? Isso aí vem do fabricante. Ele está falando que rende em torno de 150 kg por metro cúbico, certo? Ele falou para você que o consumo de cimento estimado, né, é de 150 kg por metro cúbico. No início do procedimento, haviam 20 sacos de cimento. Então a gente começa, né, a colocar, ó, no início do procedimento haviam 20 sacos de cimento. O que é isso aqui no estoque? Ó? Isso daqui, ó, é o meu estoque inicial. Ó. Eu tenho 20 sacos de cimento. Então eu vou colocar aqui 20 sacos de cimento. Tá? Sendo recebidos mais 20 sacos do fornecedor. Ó. Então aqui é o meu fornecedor, mais 20 sacos, ó, mais 20. Ao longo da execução da tarefa. Além disso, 10 sacos de cimento foram transferidos de outra obra, ou seja, para a execução do serviço. Foi transferido de uma obra para essa obra que a gente está fazendo. Então ele vai entrar positivo. Se tivesse retirado, né? Se tivesse sido retirado dessa obra para ir para outra obra, seria negativo. Entenderam? Então aqui, mais 10 sacos de cimento que veio de uma outra obra.
E no final do serviço, né, tem-se a informação de que restavam em torno de 15 sacos no estoque. Então aqui, ó, do estoque, né, ó, o estoque final, 15 sacos, ele entra com um valor negativo. Tudo isso aqui está multiplicado por 50, né? Porque um saco de cimento tem em torno de 50 quilos, tá? Dividido pela quantidade de serviço. Qual que é a quantidade de serviço, né? São os 1000 metros quadrados de parede, né? Então você percebe que está calculando um custo de quilo por metro quadrado, né? Quanto de quilo de cimento eu estou usando para fazer o meu metro quadrado? Então aqui, ó, a relação do meu custo necessário, aqui, ó, custo unitário necessário é em torno de 1,75 quilos por metro quadrado. Percebe que é diferente, por exemplo, da informação inicial, né? Vamos ver a informação inicial agora. Como que eu calculo, né, o custo unitário teórico? Eu não tenho 1 centímetro de argamassa? 1 centímetro é a mesma coisa que 0,01 metros. Se o meu consumo é em torno de 150 kg por metro cúbico, se eu multiplicar isso daqui por 1 metro, por 1 centímetro, né, ou seja, 0,01 metros, eu vou estar achando qual que é o meu custo unitário teórico. O quanto que eu teria que gastar teoricamente. Então, teoricamente, eu teria 1,5 quilos por metro quadrado, né? Aqui cancela metro com metro cúbico, fica metro quadrado, né? E fazendo a multiplicação dá 1,5 quilos por metro quadrado. Então, você percebe o quê, né? Que tem-se o quê? Uma diferença daquilo, né? Que foi necessário para aquilo, né, que era teoricamente necessário, que vem dos meus dados iniciais, dados, por exemplo, informações que o meu fabricante diz que rende, por exemplo, né? Com isso, eu consigo voltar aqui e utilizar essa fórmula, agora que eu calculei os custos, né, o custo necessário e o custo teórico, eu consigo calcular qual que é esse valor desse índice de perda, né? Ó, então eu pego os dados, já tenho os dois valores e faço a continha aqui, ó, 1,65 menos 1,5 dividido por 1,5 vezes 100. Vai me dar, então, um índice de perda de 16,67%. O que significa? Né? Significa que eu estou utilizando, que eu estou gastando mais, né? Em torno de 16,67% de material, eu estou desperdiçando. Na maneira como eu executo, na maneira como eu faço, eu estou desperdiçando esse material. Né? Então eu preciso reavaliar esse processo construtivo, né? Para mim poder melhorar isso daí. Então, o índice de perda, tá, pessoal? É uma formulazinha que você pode aplicar em diversos tipos de contas aí, tá? Contas para calcular um produto determinado, né? Aqui no caso está voltado para a área da construção civil, né? Mas você consegue utilizar isso, interpretar isso em termos de produto, tá? Espero que tenha ficado claro aqui, então. Então aqui, ó, custo necessário, custo unitário necessário para você fazer, aqui o custo teórico para você poder fazer, né? O custo teórico, ele é dado das informações que eu tenho no enunciado do problema, ou seja, do meu fabricante, por exemplo, né? Eu sei que foi 1 centímetro de argamassa, então eu estou utilizando esse cimento nesse 1 centímetro de argamassa. E eu sei que o consumo de cimento estimado foi de 150 kg por metro cúbico. Então, se eu tenho 1 centímetro, quanto que eu vou gastar em 150, né? Foi essa continha aqui, ó. 0,01 metros vezes 150 quilos dividido por metro cúbico, eu vou gastar 1 quilo por metro quadrado. Isso aqui seria o que eu iria usar inicialmente. Seria o valor teórico, né, de gastos. Só que o que eu usei, né, depois de ter realizado a obra, ter realizado o serviço, o que eu usei está me indicando o quê? Né? Que eu usei um valor a mais. E a relação desse percentual é justamente esse índice de perda. Né? Ou seja, significa que eu tive 16,67% de perda, né? Ou seja, eu preciso melhorar esse processo aqui, a utilização desse material. Daí é feito um outro estudo, uma outra análise, né? Para você poder, com a análise de planejamento que a gente falou anteriormente, você ver aonde você vai estar modificando as etapas, né? Para você eliminar alguns processos, para você ter um melhor aproveitamento, né? E poder aí chegar nesses 1,5 kg por metro quadrado, que seria o valor teórico, certo? Então esse valor aqui, né, ó, ele é um valor a mais em função, né, do valor teórico, a gente calculou essa perda. Pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Se ficou um pouco confuso na hora de explicar, eu vou estar à disposição no chat para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Lembrando que mais para frente também vocês vão fazer essas contas depois de uma outra forma, tá? Na hora que entrar em disciplinas de administração, disciplinas de planejamento, né, que são disciplinas mais específicas aí,
Daí, às vezes, vocês vão ver por um outro método para poder estar calculando, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da aula, tá? A gente não vai ter atividade hoje e eu fico à disposição aí para que vocês tirem quaisquer dúvidas, tá? Até sábado, na nossa apresentação do projeto integrado, tá bom? Abraço, pessoal, até mais!